Gente, eu tô aqui com A Tempestade de Shakespeare, tenho aqui também Homero, a Odisseia e a Ilíada, o que mais? Tem mais uma coletânea aqui do Shakespeare, com obras clássicas maravilhosas, como Romeu e Julieta, Hamlet, Macbeth e tal. O que mais? Temos Dostoiévski aqui, temos Tolstói, temos essa de Queiroz, temos Machado de Assis, tal. Eu não vou mais perder o meu tempo, não vou mais gastar o meu tempo lendo toda esta gente. Não vou ler mais Machado de Assis, não vou ler mais Dostoiévski, não vou ler mais Flaubert, Balzac, Goethe, Dante, nada disso, tá? Porque apareceu uma rival para toda esta gente, uma rival de uma noblesse, de um requinte, de um refinamento, que agora eu só vou querer aprender com esta rival dessa gente. De quem que eu estou falando? Estou falando da Débora Seco. A Débora Seco veio para superar todo mundo. Ela vai superar, como eu falei, o Flaubert, ela vai superar o Baudelaire, ela vai superar o Fernando Pessoa, ela vai superar o Herman Melville, ela vai superar todo mundo porque é de um requinte, de um refinamento sem precedentes. Minha nossa. Bom, gente, por que eu estou falando tudo isso aqui? A Débora Seco, ela foi num programa que nem é um programa de televisão, né? Eu fui pesquisar, eu nem sabia que existia esse programa, mas é um programa aqui da internet, né? Esse programa é conduzido, inclusive, por dois outros artistas que me parece que não fazem mais parte da Globo. A exemplo da Débora Seco. Eu realmente não sei, eu não acompanho muito esse nicho. Esses dois artistas que conduzem esse programa é a Giovanna Eubank, é isso o nome, né? E o Bruno Galhaço, né? Esse programa que eles aí, como eu falei, eu nem sabia que existia esse programa, mas esse programa deles aí, me parece que o tom já é um tom rasteiro mesmo. Parece ali um filme pornô de terceira categoria, né? Vamos para falar ali, digamos, vilezas, baixezas, torpezas, né? Agredir o senso comum que tanja esta regra de decência e tal. Me parece que esse é o tom do programa. Bom, portanto a Débora Seco foi nesse programa e desatou a contar ali uma série de peculiaridades de sua vida sexual, de uma forma totalmente deliberada e tal. Isso reverberou muito, não é? Nas mídias sociais, nos veículos de comunicação, jornais, tal. Muitas opiniões sobre o assunto, tal, e eu resolvi fazer esse vídeo, tá, para fazer duas observações sobre aquilo. Vamos bater um papo rápido, sucinto, mas penso que incisivo sobre isso. Não deixe de se inscrever no canal, você que chegou agora, você que não conhece o nosso trabalho ainda. Peço a sua inscrição, peço que você compartilhe o vídeo, curta, comente, acione o sininho, tudo aquilo, todo aquele protocolo, porque é fundamental aqui para o nosso canal, tá bom? Gente, eu tenho duas observações a fazer sobre esta torpeza mesmo, que foi a fala da Débora Seco, expondo ali, publicizando uma coisa íntima, na verdade. Não é nem privada, é íntima, é mais do que privada. Bom, são duas observações. A primeira delas é uma observação de ordem pessoal, de ordem subjetiva, e que, portanto, não reflete necessariamente em uma normatização geral. Para mim, eu vou dizer para vocês aqui, primeiramente, o que eu penso daquilo. Veja bem, o meu pai nasceu em 1929, meu falecido pai nasceu em 1929, portanto no começo do século passado. O meu pai teve ele teve uma educação muito nobre no que se tange à postura, no que se tange à observação de ditames morais, no que se tange à requinte, à sofisticação, à educação e tudo mais, né? E eu fui criado desta maneira, graças a Deus eu fui criado desta maneira, né? E o respeito para o meu pai e para mim também sempre foi uma coisa quase que apodítica, né? Quer dizer, uma coisa incontestável. Você tem que ter decoro, você tem que ter, né, sofisticação e tal. Então, para mim, ouvir aquilo lá, quer dizer, aquilo é uma baixaria, é uma torpeza, é uma coisa
absurdamente lúdra, suja, né? Uma coisa que agride, como eu disse, eu acho que já falei, uma coisa que agride pressupostos sociais, né? E que realmente é uma coisa muito baixa, tá? Esta é a minha opinião, a minha impressão subjetiva e pessoal sobre isso, tá? Inclusive, gente, eu mesmo, há algum tempo atrás, eu já fui muito namorador também, sabe? Em época de faculdade, especialmente. Agora, uma coisa eu tenho muito orgulho. Eu sempre tratei todas as mulheres que eu me relacionei com fidalguia, com decoro, com respeito, e como eu me orgulho disso. Porque, olha, eu não acho acho que não tem coisa mais indecente, por exemplo, que esses homens que ficam mexendo com mulher na rua, falando, sabe, fazendo aqueles assédios, sabe, bem pornográficos. Eu acho aquilo tudo uma coisa tão estúpida. Por quê? Porque eu tenho uma base de decência pré-confeccionada que eu aprendi com meu pai. Então veja que isso, pra mim, pessoalmente, é algo muito baixo, o que a Débora Seco falou. Coisa asquerosa. Não que o sexo seja asqueroso, mas sim a publicização de algo cujo componente de intimidade é apodítico, é absoluto, como eu disse, no meu entendimento. Então essa é a primeira observação, a minha opinião. Achei aquilo uma coisa absurdamente abjeta por parte da Débora Seco. Agora, é importante nós fazermos agora, que é a minha segunda observação, uma análise de ordem um pouco mais objetiva, um pouco mais erga omnes, uma coisa que foge mais da mera subjetividade, tá? Bom, no Brasil hoje, gente, nós temos um movimento que se autodenomina de progressista, totalmente equivocado. De progressista não tem nada ali, né? Nem sabe o que é progressismo, um movimento clássico francês, tal. Não. No Brasil, salvo exceções, é claro, mas no Brasil o progressismo virou uma pauta, sabe, de verdadeiras agressões estúpidas, agressões sem fundamento, sem base e tal, sabe, deformando conceitos, sabe, uma coisa absurda. E muita gente desse movimento, tá? Como eu falei, um movimento que ama deformar conceitos, encara toda esta fala da Débora Seco como algo louvável, né? Como algo esplêndido, porque para eles significa a quebra de tabus, amam falar em quebrar tabus, sabe? Para eles significa um signo de libertação, tá? Agora, é preciso que se diga, isso não tem nada a ver com libertação, quebra de tabu. Não, aquilo é só falta de decoro, né? Só falta de decoro. Vocês sabem, quem conhece aqui o meu trabalho, quem acompanha o meu trabalho, sabe que eu sou um profundo crítico de convenções pré-confeccionadas, pré-estabelecidas, que determinam padrões de existência para todo mundo. Eu acho isso uma coisa tacanha. E o mundo é assim, cheio de convenções, não é verdade? O diferente, aquele que se distingue do padrão pré-confeccionado, é uma pessoa que tende a ser hostilizada, que tende a ser discriminada. Por exemplo, eu já citei aqui várias vezes em vários vídeos a obra da Mary Shelley, Frankenstein, um clássico maravilhoso, que ela trabalha muito com essa questão do diferente, lá o monstro criado pelo Dr. Victor Frankenstein. Ele acaba recebendo uma rejeição absoluta de todo mundo porque ele era diferente, porque ele saía dos padrões. Isto é algo reprovável, né? E de modo que eu sou um amante mesmo da ascensão daquilo que vem para derrubar critérios aparentemente apodíticos e absolutos. Eu acho isso fantástico. Aí você pode me perguntar, mas não foi isso que a Débora Seco fez? Não, claro que não. O que a Débora Seco fez foi só, sei lá, parecia uma encenação de filme pornô de terceira categoria. É só isso. Por quê, gente? Porque o diferente, aquilo que quebra padrões, aquilo que transcende uma ideia pré-estabelecida, esse fenômeno tem que ser um fenômeno elevado, tem que ser um fenômeno agregador no que se tange à intelectualidade,
né, no que se tange à sofisticação e ao requinte, à inteligência. O diferente é isso. Inclusive, uma das características do diferente é possuir uma bagagem intelectual, intelectiva, filosófica, sociológica, antropológica louvável. Essa talvez seja a principal característica do diferente. Portanto, o que a Débora Seco fez não foi ser o diferente, não foi quebrar tabu, não foi quebrar grilhões, não. O que a Débora Seco fez foi só falar pornografia. Não tem nada a ver com libertação. Por exemplo, o sexo é um assunto delicado, é um assunto sensível, claro. É um negócio que está atrelado intimamente com a intimidade. Atrelado intimamente com a intimidade. É uma das coisas mais sensíveis do ser humano, é um assunto muito delicado. Então, se você verificar determinados padrões, que no seu entendimento sejam padrões nocivos quanto a essa blindagem de falar sobre sexo, você pode falar sobre sexo de forma requintada, de forma inteligente, de forma agregadora. Oscar Wilde, por exemplo, em seu belíssimo romance, inclusive o único romance do Oscar Wilde, poucas pessoas sabem disso, que é o Retrato de Dorian Gray, não é? O Oscar Wilde ali, ele faz colocações totalmente, colocações que se contrapõem a padrões pré-estabelecidos no que tange a quesitos sexuais. Ali especificamente a sua homossexualidade e tal. Inclusive, este livro ganhou uma bela censura. Hoje nós temos disponíveis aí a versão censurada e a versão não censurada. Mas veja como o Wilde fazia aquilo. Ele fazia aquilo de uma forma verdadeiramente progressista e não pseudo-progressista como acontece no Brasil. Não são só palavras pornográficas, não são só palavras abjetas, não são só palavras banalizadoras de de um assunto tão delicado e tão próprio e íntimo do ser humano que é o sexo. O que a Débora Seco fez foi isso. Apenas falar pornografias. Isso não tem nada a ver com quebra de tabu, com libertação, coisa alguma. Se quer fazer o diferente, se quer transcender, não é, aos elementos tidos por apodíticos e que governam a vida de todos, o faça de forma inteligente, de forma decorosa, de forma airosa, né, sofisticada, de modo que as pessoas entenderão aquilo de uma forma, como eu disse, agregadora, elevada, e não um monte de palavras pornográficas, que foi o que ela fez, que foi exatamente o que ela fez. Portanto, essas são as duas observações que eu queria falar com vocês, gente, sobre o tema, né? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha sido claro, né? Espero que vocês tenham compreendido aquilo que eu quis dizer, tá bom? Gente, muito obrigado, até uma próxima. Não se esqueçam aí de se inscrever, de fazer todo aquele protocolo, tá bom? Tchau, tchau.